Fala, tropa! Você que está estudando para a prova da SpaceX, agora a gente vai ver um assunto fundamental, super importante para a física, que é notação científica e ordem de grandeza. Por mais que você já tenha visto, veja de novo, porque isso é muito importante. São coisas que a gente tem que estar na nossa cabeça, que a gente não pode errar, nem ter dúvida de jeito nenhum. Tá bom? Antes, eu te peço, se inscreva no canal, dá um likezinho no vídeo para que a gente possa continuar crescendo e fazendo esses videozinhos para vocês, tá bom? Vamos, Selva! Meu amigo, já imaginou fazer essa conta? Olha aí, você tem em cima um número gigantesco e embaixo um número pequenininho, só que ele é tão pequeno que na hora da gente escrever, acaba que ele fica grande, né? Olha a quantidade de zeros que a gente tem aí no meio do caminho. Então esse é o motivo da gente saber notação científica, porque ela vai pegar esse número grande, esse número pequenininho, vai escrever ele num formato mais bacana, mais simples, mais compacto, e isso facilita bastante a gente na hora de fazer conta. Então vamos ver como é que a gente transforma um número para notação científica, tá? Vamos lá? Passando aqui. Então o primeiro macete, tá, que eu sempre uso é o seguinte: se o número que você quer colocar em notação científica ele for maior do que 1, o expoente do 10 vai ser positivo. Não tem erro. E se o número for 0, alguma coisa, o expoente do 10 vai ser negativo. Tá? Já olha logo isso de cara e você já consegue determinar se o sinal vai ser positivo ou negativo do expoente. Tá? E qual é o formato da notação científica? Primeiro, você tem um número, tá? Só que esse número não pode ser qualquer um. Ele tem que ser maior do que 1 e menor do que 10. Tá? No caso aqui ele pode ser igual. Tá? Então vamos botar uns assim aqui, maior ou igual a 1, menor do que 10, tá? Vezes a potência de 10 elevado a um número que obviamente pode ser positivo, caso o número original seja maior do que 1, ou o expoente vai ser negativo se o número original for 0, alguma coisa. Vamos ver agora alguns exemplos? Vamos começar com esse daqui, que é o exemplo mais clássico. Tá? Então repara, primeira coisa que você repara aqui, o número é maior do que 1. 9 milhões. Então, a potência de 10 vai ser um expoente positivo. A gente já começa colocando aqui, tá? Agora, você tem que arrumar um número aqui de tal forma que obedeça esse treco aqui. Ou seja, esse número, ele não pode... ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Pode ser 90? Não, porque 90 é maior do que 10, tá? Pode ser 0,9? Não, porque é menor do que 1. Mas 9 encaixa. 9 é maior do que 1 e menor do que 10, ok? Então a gente tem um 9 aqui, tá? Agora, muitas vezes o professor ensina para você, só contar os zerinhos aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e botar o 6 aqui em cima. Beleza, nesse exemplo funciona. Por quê? Porque eu só tenho um número, um algarismo diferente de 0, tá? Mas não é todo número que funciona esse macete. Se eu tivesse aqui 2, que a gente vai fazer daqui a pouquinho, já não vale esse macete. Mas tudo bem, se você entender que esse macete só vale para quando um dos números for diferente de 0, pode botar o 6 direto aqui e acabou. Mas tecnicamente falando, eu uso esse truque aqui. Eu nunca gostei, quando eu aprendi isso na matemática do fundamental, essa historinha de vai para a esquerda, vai para a direita, eu nunca decorava, tá? Então eu desenvolvi essa técnica para não errar nunca. Tá? Primeiro a gente usa o macete, para definir se é positivo ou negativo. Agora a gente vê onde está a vírgula. Tá? Onde é que está a vírgula nesse número 9 milhões? No final dela, né? 9 milhões, 0. E a gente, obviamente, não escreve esse vírgula 0. Então a vírgula está aqui. E agora a pergunta que eu faço é o seguinte: para onde eu tenho que deslocar a minha vírgula de tal forma que vira o número 9? Aí é só você contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! Então você vê que a vírgula vai ter que sair dessa posição original onde ela está no fim do número para ficar entre o 9 e o 0 e formar 9,000, que é o próprio 9. Beleza? Aí quando você contar, você vê que você andou 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Tá? Essa é a regra geral. Eu vou aplicar agora no próximo exemplo, que esse macete aqui de contar zerinho não funciona. Beleza? Agora vamos para o segundo exemplo. 7.350. Primeira coisa. Número é maior do que 1? Sim. Então, o expoente do 10 é positivo.
Beleza? Dá para contar zerinho aqui? Não, né? Porque senão só tem um zerinho aqui, seria 10 elevado a 1, estaria errado. Tá? Agora, vamos começar aqui com o número. Qual o número que eu vou colocar aqui na frente? Tem que obedecer essa regra. 73,5 vale? Não, porque é maior do que 10. Tá? 7,35 vale? Vale, porque é maior do que 1 e menor do que 10. Vamos colocar aqui, 7,35. E aí, repetindo, não posso colocar aqui um zerinho, 10 elevado a 1, porque o macete não funciona aqui. Então, vamos usar o truque de andar com a vírgula. Então, tá aqui. Obviamente, quando o número é maior do que 1, a vírgula está sempre no final. Então, tá aqui, ó, vírgula 0, tá? E aí, para onde eu tenho que andar com essa vírgula, de tal forma que vire o 7,35? É só deslocar até o 7 e o 3. Então, 1, 2, 3 casas decimais. Tá? 1, 2, 3. Certo? Então, o número 3 que eu vou colocar aqui em cima. Maravilha. Tudo bem? E aí, vamos fazer agora um expoente negativo? A gente terminar os exemplos. Então, agora 0,0000003. Então, o número é 0, alguma coisa. Então, já sei que o expoente vai ser negativo. Maravilha. Já escrevi um negativo aqui. Tá? Qual é o número que eu vou escrever que obedece essa regra? 3. Então, 3. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? De novo, usar esse macete de andar com a vírgula. Eu tenho que agora andar com a vírgula da onde ela está até chegar, virar o número 3. Então, vou ter que andar com ela daqui até depois do 3, né? Então, vamos lá. Ó, vai ficar assim. Tem que andar até aqui, porque aí vira 3,0 é 3. Então, quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andei 6 casas decimais, portanto, esse númerozinho é 3 vezes 10 elevado a menos 6. Beleza? E para fechar, vamos ver agora o conceito de ordem de grandeza. A ordem de grandeza vai dizer para a gente o quanto o número é grande ou pequeno. Vai cair, vai aparecer para vocês na física de vez em quando, algumas questões que ele só vai querer ordem de grandeza. Então, às vezes, na resposta está lá 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, 10 elevado a 5. Aí você calcula e faz a conta e dá 5 vezes 10 a 5. Aí você, oh meu Deus, não tem resposta? Calculei errado, porque deu 5 vezes 10 a 5 e só tem 10 a 5 na resposta, ou 10 a 6. Qual é a resposta certa? Na verdade, porque ele está pedindo só a ordem de grandeza. Às vezes ele é explícito, fala, calcule a ordem de grandeza. Às vezes não, tá? Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Qual a diferença na ordem de grandeza da frequência do processador do PlayStation 1, é muito antigo já, e o PlayStation 4? Então, ó, PlayStation 1, a frequência do processador 33,8 MHz. Do PlayStation 4, 1,6 GHz. Então, quais são os procedimentos para a gente descobrir a ordem de grandeza? 1. Escreva o número em notação científica. A gente acabou de ver como a gente faz isso. B. A ordem de grandeza é a potência de 10. Então, só a potência de 10. O número que tiver na frente, a gente descarta. Só que tem uma regrinha que a gente precisa prestar atenção. Se o número que tiver na frente for maior do que 3,16, a gente vai acrescentar mais um no expoente. Beleza? Então, vamos usar o exemplo do PlayStation e calcular aqui a ordem de grandeza de cada um. Então, o PlayStation 4 tem uma frequência de 1,6 GB. Giga, se você assistiu a aula de tabela de prefixos, é 10 elevado a 9. Tá? Então aqui já está em notação, né? Já está bonito. Aqui o número é maior do que 1, menor do que 10. Então, beleza. Agora, ordem de grandeza vai ser só a potência de 10, então é 10 a 9. E como esse númerozinho aqui é menor do que 3,16, eu não preciso somar 1 no expoente. É o próprio 10 a 9 e acabou a história. Agora vamos ver do PlayStation 1. PlayStation 1, 33,8 mega. Mega é milhão. 10 elevado a 6. Agora, esse número não está em notação, né? Porque, olha só, 33,8 é um número maior do que 10. Então, transformando esse cara em notação científica certinho, dá 3,38 vezes 10 elevado a 7 Hz. Olha para cá. 3,38. Olha para cá. 3,16. 3,38 é maior do que 3,16. Portanto, a ordem de grandeza não é 10 a 7. Eu tenho que somar 1 no expoente.
7 mais 1, 8. Então existe uma diferença aí, ó. Você vê que o PlayStation 4 tem uma ordem de grandeza de 10 elevado a 9 e o PlayStation 1, 10 elevado a 8. Né? Então a diferença entre um e outro aí é de uma ordem de grandeza. Né? Você sai do 10 a 8, vai para o 10 a 9, você está subindo aí uma ordem de grandeza. Beleza? Então é isso, queridos. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.